Vamos examinar nesse vídeo as explicações dos efeitos que um espaço quadridimensional teria no corpo humano. Vamos começar com o que sabemos em nossas três dimensões. Se formos exigentes, tecnicamente vivemos em um universo dimensional, que seria 3 mais 1. Isso significa que temos 3 dimensões físicas juntamente com outra que representa o tempo. Assumindo que estamos movendo um humano para um universo dimensional 4 mais 1 e assumindo que já não vivemos em mais de 3 dimensões espaciais, haveria agora 4 dimensões nas quais um poderia viajar, todas perpendiculares umas às outras. Os efeitos disso no universo são extremamente difíceis de visualizar, mas em um espaço quadridimensional seríamos capazes de encontrar ou talvez construir objetos como este, que eu estou te mostrando na tela. Um objeto chamado garrafa de Klein. Essa é uma figura que simplesmente não funciona em nosso mundo 3D. Claro que você pode construir essa figura que eu estou te mostrando, mas seria algo como desenhar um cachorro em um papel e alegar ter construído um cachorro de verdade. A figura simplesmente não funciona sem uma dimensão extra para se mover. E, portanto, qualquer estrutura 4D em um mundo 3D seria uma mera sombra de uma verdadeira figura 4D. Então vamos entender a questão propriamente dita. Como seriam os humanos se fossem 4D? Se fôssemos todos transferidos para a quarta dimensão, haveria muitas coisas que poderiam matar a gente, para começar. Por uma questão de brevidade, eu vou listar as maneiras pelas quais o humano seria instantaneamente mutilado, sufocado e esmagado ao entrar no espaço 4D. Todas as leis da física ainda seriam verdadeiras. As ondas ainda existiam, mas se comportariam de maneiras diferentes. E todas as partículas fundamentais existiriam. O que muda é como elas interagem umas com as outras. A estrutura atômica de toda a matéria seria completamente diferente. Orbitais atômicos conteriam mais elétrons e cada nível de energia conteria orbitais 4p. Assim, em 4 dimensões, o magnésio seria um gás nobre, não um metal. Nossos corpos dependem das propriedades desses elementos para sobreviver. Se eles fossem reorganizados em suas propriedades distorcidas, todas as funções de um organismo 3D simplesmente deixariam de existir. Agora que a eletronegatividade do oxigênio mudou, você pode esquecer isso. Você simplesmente não vai poder respirar. E o seu metabolismo? De jeito nenhum. Boa sorte ao iniciar uma reação química como essa em nossos elementos 4D. Ligação química entre os elementos? De jeito nenhum. Como descobrimos antes, você não pode fazer 2 elementos se ligarem se seus números atômicos, número de elétrons, forem maiores do que eram em 3D. Mas quais são os efeitos disso? Um humano simplesmente desmoronaria em um espaço 4D. Nossos corpos, nossa própria existência, não é coerente em 4 dimensões. Essencialmente, um humano seria dilacerado, átomo por átomo. Tudo isso assumindo que certas forças universais ainda existem no mundo 4D. Como uma nuvem eletrônica se comporta em 4D e as reações químicas que ela provoca. Mas e a gravidade? Podemos raciocinar para chegar a uma resposta com gravidade. De acordo com todos os cálculos que teorizam o nosso universo 3D, a gravidade deveria diminuir assim. D representa a dimensão e R é a distância entre os objetos afetados pela força. O que significa que o equilíbrio da gravidade e das forças centrífugas que formam as órbitas são completamente diferentes no mundo 4D. Sendo você de um universo 3D e contando com o fato de que nosso universo sempre permanecerá 3D, não podemos sobreviver com essas estranhas forças universais. O efeito da quarta dimensão nas forças atômicas não é claro, mas se pudermos explorar seus efeitos sobre outras forças para essa mesma força, podemos assumir que seriam bem diferentes. Então, nossas partículas subatômicas caem, nossos átomos se quebram
E se de alguma forma sobrevivermos a isso, seremos destruídos pelo colapso de toda a galáxia, tendo sido desestabilizados gravitacionalmente. Além de todas as coisas matemáticas, devemos perceber que simplesmente não fazemos sentido no universo 4D. Como por exemplo, suponhamos que esse tigre que eu estou te mostrando na tela seja uma criatura 2D. Imagine se você pudesse trazer esse tigre de 2 dimensões para 3. O tigre agora tem entranhas e exteriores, mas antes só tinha área de superfície. Não poderia ter entranhas quando era 2D, porque dentro e fora não são suportados em 2 dimensões. Portanto, se pudéssemos trazer esse tigre para o mundo 3D, ele simplesmente se espatifaria, pois não é sustentado por 3 dimensões, e simplesmente seria desintegrado. Da mesma forma, se o humano fosse transportado para uma 4ª dimensão, nosso corpo não teria nenhum suporte e simplesmente desmoronaria. Imagine que existe uma 4ª direção na qual você pode viajar. Seu corpo não tem pernas 4D. O que vai te impedir de entrar em colapso nessa 4ª dimensão? Nada possivelmente poderia. Consequentemente, suas entranhas, tendo se encontrado agora com uma 4ª dimensão, seguiriam um caminho de menor resistência e cairiam para fora do seu corpo, finalmente entregues à fome dos tigres quadridimensionais. Pode um ser humano sobreviver na 4ª dimensão? Quando alguém diz vivemos na 3ª dimensão, o que realmente deveria dizer? E o universo que habitamos tem 3 dimensões espaciais. Existem algumas maneiras pelas quais você pode dizer que vive em um mundo tridimensional. O mais fácil é tentar encontrar o máximo possível de direções mutuamente perpendiculares. Você encontrará 3 sem muitas dificuldades, mas nunca vai encontrar a 4ª. Se você estiver se sentindo muito inteligente, encontrará muitos outros exemplos que demonstram a tridimensionalidade, e não 2 ou 4, simplesmente para demonstrar o nosso universo. Por exemplo, se você pode dar um nó simples, então você definitivamente vive em 3 ou mais dimensões, sem nós em 2D. Se você pode fazer uma garrafa de Klein, que é essa imagem que eu estou te mostrando na tela, então definitivamente você vive em 4 ou mais dimensões. Uma dimensão é uma direção. Viver em mais dimensões significa ter mais direções nas quais você pode se mover. Existem muitas consequências físicas estranhas em viver em mais dimensões, mas a que você notaria primeiro, se de alguma forma aparecesse de uma forma repentina em um universo 4D, seria sua morte imediata. Se uma boneca de papel, que é um ser bidimensional, fosse repentinamente trazida para o espaço tridimensional, todas as suas entranhas se tornariam estranhas. Da mesma forma, não há nada sustentando seu corpo em uma 4ª dimensão. Portanto, se você se encontrasse com algumas dimensões extras, seu interior seguiria um caminho de menor, ou zero, seguiria um caminho de menor resistência e simplesmente cairia. Seria super grosseiro, mas não faria mais bagunça do que uma mancha de óleo infinitamente fina. Qualquer criatura 4D local provavelmente nem notaria. Pensamos que a realidade da 4ª dimensão está ligada pela conexão do espaço e do tempo, no contínuo espaço-tempo. E as transformações na 4ª dimensão geram os sistemas canhotos e destros. As 3 dimensões não têm realidade física. Elas são 3 coisas. 3 é o número mínimo de informações necessárias para descrever uma localização no espaço. Você poderia usar isso se quisesse. O tempo também é necessário se você realmente se preocupa em localizar algo naquela posição, a menos que saiba que nunca se move. Mas só porque leva 3 não significa que existem 3 coisas reais chamadas dimensões. Você pode colocar a origem e a orientação dos eixos literalmente em qualquer lugar, de qualquer maneira do universo. E assim, da mesma forma ele vai funcionar, desde que todos usemos os mesmos pontos de referência. Assim, as dimensões espaciais são apenas construções lógicas para descrever o mundo de forma consciente, ou seja, um quadro de referência. Você não pode pegar um único objeto físico e me dizer quais direções correspondem às chamadas 3 dimensões. Na verdade, a maioria dos objetos do mundo real
nem mesmo pode ser descrita dessa maneira, porque eles não são sólidos retangulares, eles são irregulares e também são difusos. E você teria que fornecer as coordenadas x, y, z de cada partícula e de cada objeto, de preferência com o tipo de partícula e qualquer informação sobre interações de forças com as partículas circundantes. E é claro que você teria que me dizer o ponto de origem de orientação do sistema de coordenadas 3D que você está usando, que você usou para trazer essa informação, já que não existe uma medição universal. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.